Se você está aí com a sua vida estagnada, nada muda, tudo sempre do mesmo jeito, fica aqui nesse vídeo até o final, porque esse vídeo é para você. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Almanaque da Umbanda. Você pode me chamar de Dona Mari. Aqui quem fala é o Rodrigo Ben. E antes de tudo, curta, compartilha, se inscreva no canal, aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. E o assunto de hoje é... Oiá, o orixá dos ventos e das tempestades, um dos orixás mais amados pelas religiões, né, pelos devotos das religiões afro-brasileiras. É um orixá que ensina sobre as mudanças, sobre coragem, movimento e transformação, sobre independência, sobre tudo aquilo que eu, quanto mulher, admiro, e ao mesmo tempo aquela coragem, aquela independência sem perder a sensualidade, a feminilidade, a beleza. Porque existem várias mentiras que nos contaram para nós mulheres, e uma dessas mentiras é que uma mulher corajosa, uma mulher independente, uma mulher capaz de ir atrás dos seus objetivos, ela acaba sozinha. Que homens não gostam desse tipo de mulher e que essa mulher ela se torna masculinizada, ela perde a sua beleza, ela perde a essência do feminino que acolhe, né? Eu acredito que, né, os homens que não apreciam a força da mulher é porque ele tem um medo até do próprio feminino. Porque uma mulher forte e um homem forte, eles juntos, eles podem fazer tudo. A mulher na sua potência e o homem na sua potência transformam o mundo. Então, aquele homem que não acredita, que acha que a mulher está masculinizada, o próprio masculino dele está ferido, o próprio masculino dele está enfraquecido. Né? A gente vê hoje em dia, e desde que fomos convencidas e domesticadas, vemos assim a gente, mulher, se diminuindo para caber dentro dessa masculinidade frágil. Então, ao invés de nós ensinarmos os nossos filhos homens a serem fortes para terem mulheres fortes, a gente ensina as nossas filhas mulheres a serem frágeis para caberem no mundo da masculinidade frágil. Sim, e seguindo aqui, né, Oiá. Né? Quando a gente fala de Oiá, muita gente lembra dos ventos. Né? Tá certo. Porque o vento, o que é o vento? Né? O que o vento transforma? O que o vento faz? E o vento, ele chega devagarinho. De repente vem aquela brisa, mas já se transforma num furacão. Por quê? Porque precisa movimentar. Precisa trazer. E isso é o movimento do feminino. Né? A força que vem tirando aquilo que está errado para deixar aberto para o certo. Para a força, para a transformação. Então, muita gente tem muito medo dos ventos fortes. Não tenha medo. Pegue essa vibração, pegue essa força, essa energia de olhar para a tua vida. Transforma a tua vida. Tira, né, a estagnação. Movimenta. Oiá é uma guerreira, Oiá é uma rainha, tá? Dentro da cultura africana. E uma mulher que ela nunca esperou que a vida acontecesse. Ela sempre foi ao encontro do próprio destino. E, inclusive, ela mudou o destino de muitos orixás. Se a gente estudar os Itãs de Oiá, cada orixá que ela encontrou no meio do caminho, ela fez uma troca de poderes muito poderosa. Quando ela encontrou Bará, por exemplo, né, ela foi e modificou toda a sua interação com aquele reino. Quando ela foi para as matas de Oxóssi, quando ela teve contato com Osani, quando ela cruzou o caminho de Ogum, quando ela cruzou o caminho do próprio Xangô. Então, ela nunca foi uma agente passiva perante as forças masculinas que ela encontrou pelo caminho. Ela sempre foi uma força ativa nasquelas interações. E ela não foi só mudança, guerra, e isso é bem notável no que ela fez, né, na sua história, né, de ter força, de mudar, de guerrear, de mostrar o que é justo, de buscar aquilo que era a verdade dela, de ser livre, nunca permitir ser
aprisionada. Ela também foi cuidado quando ela encontrou o Milaio no caminho, né? Então, ela é o orixá feminino que era mutável às situações que a vida apresentava para ela. E isso é muito a essência do nosso feminino. Eu sempre conto, agora que fora de roteiro, né? Eu falei para vocês, né, no início do ano eu fiz aquele retiro de meditação de 10 dias, né? E era um retiro de silêncio. E aí a gente via, e aí nós estávamos separados por, né, as mulheres num lado, os homens de outro. E os homens, né, daí tinha todas as regras de conduta ali dentro, né? E os homens tinham um movimento muito tranquilo. A percepção que eu tinha é que eles nunca avançaram 1 milímetro para fora daquilo que era orientado. Já as mulheres, elas ficavam dentro das regras, mas num movimento um pouco mais forte ali. Se alguma coisa demonstrava que a gente não tinha o conforto que a gente queria, ou que alguma coisa atrapalhava a nossa estadia ali, as mulheres silenciosamente, porque era no silêncio e sem se comunicar umas com as outras, porque a gente não podia nem trocar um olhar, uma fazia um movimento diferente, daí daqui a pouco a outra ia lá e já fazia um outro movimento, daí daqui a pouco ia outra lá e já movimentava outra coisa. E as mulheres eram aquelas que na hora de falar com a mestra, eram as que mais tinham perguntas para fazer, eram as que mais questionavam, as que mais não ficavam com as suas dúvidas pairando ali dentro delas, né? A mulher, ela por si só, ela tem o axé, o poder da transformação. E a transformação, ela não é passiva, ela é questionadora mesmo. Por que é a mulher que começa uma DR numa relação? Por que é uma mulher que chega e diz assim, eu não tô gostando desse comportamento, não tô gostando disso aqui? É porque é o útero, é a nossa natureza essa. Então a mulher e nós temos uma força que está sempre nos levando para bem longe dessa domesticação que nos impuseram na nossa cultura e que em todas as culturas, né, nessa cultura patriarcal. E Oiá representa muito isso, né? Ela tomava decisões, ela assumia as responsabilidades, ela assumia as consequências dos seus atos e mesmo assim ela era super feminina. Ela, por onde passava, era percebida como a mulher mais bela, ela era desejada, ela era até mesmo... a gente tem aí a passagem de Ogum com Xangô, que foram lá e brigaram. Então, a força feminina e masculina, ela foi colocada como se fossem opostos completamente diferentes. Mas, na verdade, elas têm opostos, porém que se complementam. O homem é muito mais tranquilo, o homem aceita a natureza das coisas, aquilo que dizem que deve ser. Mas a mulher não, a mulher vai lá e movimenta, e muda, e cria uma nova forma de ver as coisas. A gente não tem noção do quanto a história das mulheres foi apagada pelo patriarcado. Quantas mulheres foram autoras de pesquisa, autoras de livros e de artes que foram assinadas por homens. Hoje em dia tem uma revisão histórica que mostra que muitas das coisas que a gente acredita ser feita por homens, na verdade foram feitas por mulheres, mas assinada por homens porque a sociedade não ia aceitar que mulheres faziam. E Oiá nos traz essa memória dessa força que nós temos. Dentro dessa visão dos orixás, isso não faz sentido, né? A mulher tem que ser apagada. Pelo contrário, né? A natureza não funciona assim, a tempestade é forte e bela, o mar poderoso e belo, o fogo intenso e belo, e tudo tem um complemento do feminino. Se não tem o feminino, não funciona, não surge. A Oiá representa justamente essa força viva da natureza. Ela não pede desculpas por existir. Pelo contrário, ela existe e que aceitem. Aceita que dói menos. E o feminino, ele vem assim. Quando eu digo, né, que o masculino tá doente, justamente o patriarcado, ele não só tirou a força do feminino, como tirou do masculino também. O homem em si, ele tem o feminino. E daí tá adoecido o masculino e o feminino inexistente. Então, essa força, né, é mais fácil tu controlar o homem, dando para ele uma ilusão de que ele tem força, mas tira totalmente a força natural que existe dentro dele.
E o feminino mesmo que foi apagado, fechado numa caixinha, mas aquilo ali tá ali, ó, reverberando até que estoura a caixinha. E na natureza é isso. As histórias dos orixás que vem, todo o feminino é muito forte. E o masculino que vê isso e se complementa, a força vem e reverbera na tua vida. Então, né, nós atendemos 99% são mulheres, né, que estão ali adoecidas por esse patriarcado, que nós estamos fazendo esse trabalho de olhar para elas, trazer essa força. Muitas estão tão estagnadas que elas não acreditam nas próprias forças e acham que o masculino, que também está doente, é a salvação dela. Então, olhe para você, olhe para você no espelho e olhe a sua força todos os dias, né? A força da mãe, a força da mulher, a força da vida. Traga essa vida para fora, que também é uma salvação para os homens. Ensinando seus filhos a serem fortes, para terem mulheres fortes ao seu lado, para não temerem a força da mulher que está aí. Pode ter tentado apagar, mas não apagaram. E perceba uma coisa, né? Oiá é um feminino corajoso. E o feminino corajoso, a coragem, né? Independente de estar no feminino ou estar no masculino, ela não é ausência de medo. Ela é uma ação que é tomada mesmo que exista medo. Muitas pessoas acreditam que para poder agir precisa deixar de estar sentindo medo, mas a vida não funciona dessa maneira. Oiá nos ensina isso, que você deve agir apesar do medo. O medo é um inimigo que você tem que vencer. O medo é um inimigo que você precisa vencer todos os dias para construir o seu reino, para construir a vida que você sonha. Oiá te ensina a caminhar apesar do medo, não se preocupar com que, como o Rodrigo disse, né, não pedindo licença para ser, não pedindo licença para existir. Eu mesma sou vista, eu tenho o axé de Oiá na minha vida muito forte, muito, sempre, desde menina. O primeiro orixá que eu conheci foi Oiá. A primeira vez que eu tive contato com uma pessoa que era devota dos orixás é a sogra da minha irmã, né, Dona Elvira, que está bem, existe, graças a Deus. E ela foi a primeira devota dos orixás com quem eu tive um pouco mais de contato. E aí um dia ela me disse, a gente estava falando da religião, da Umbanda, e aí eu digo, eu sou filha de quem? Aí eu tinha 14 anos, né? E eu já era impossível naquela época, eu sempre fui. Eu sempre conto que meus pais colocaram grades nas janelas de casa quando eu tinha 2 anos, porque quando a minha mãe saía, eu fugia de casa para ir atrás dela. Minha irmã ficava desesperada. Ela que era minha babysitter, né? Meu Deus, ela tinha que sair correndo atrás de mim, porque eu não aceitava que a mãe saísse de casa e me deixasse, né? Eu queria ir atrás. Então, meus pais colocaram grades nas janelas e eu fui lá e quebrei uma das grades. Tiveram que ir lá e consertar a grade, porque eu ficava aqui, ó. Não aceito estar aqui presa! Eu quero justiça, eu quero poder sair em liberdade! Né? Com 2, 3 anos de idade, né? Então, eu sempre tive esse temperamento muito forte. E aí a Dona Elvira disse pra mim, eu acho que tu seria filha de Iansã, né? Eu acho que tu é filha de Oiá, porque eu nunca pedi licença para existir. E quem ousasse atravessar no meu caminho, eu desviava tão rapidamente quanto a pessoa teve a ousadia de se colocar na minha frente. Eu sempre fui livre e eu nunca aceitei ser domesticada. Ninguém nunca pôde com a minha vida, como minha mãe diz, né? Eu nunca fui sozinha. Eu tô casada com esse homem há 20 anos. E antes dele, eu fui casada antes dele também. Casei muito jovem, inclusive, né? Jovem até demais. Nunca fiquei num emprego onde eu não me sentisse vista ou valorizada. E nunca passei fome, de verdade. A gente teve períodos difíceis, de escassez, contas, boletos vencidos. Sim, mas a gente nunca ficou sem um teto, a gente nunca ficou sem o leite para um filho. Mesmo que eu tivesse que no vizinho pedir 1 litro de leite para um filho, eu não tinha vergonha. Eu ia lá e fazia o que era necessário fazer para conseguir aquilo que era importante naquele momento, que era indispensável naquele momento. Eu nunca
sofri por ser quem eu sou. Muito pelo contrário, eu acho que se eu fosse diferente disso, eu teria sofrido de verdade na vida, né? Eu nunca me abaixei para as circunstâncias da vida. E esse é tu ter o axé de Oiá na tua vida. Isso é cultuar esse feminino poderoso na tua vida. E olha só, sou feliz no amor, tenho prosperidade, sou belíssima, sou sensual, sou bonita, entendeu? E você também é tudo isso. Eu não sou melhor que você, né? Então, Oiá, ela é essa força que está ao seu alcance, basta você permitir que ele haja, né? Que essa força, que esse axé esteja presente na sua vida, né? Agir apesar do medo. Ah, eu tô com medo porque... Por que tu tá com medo? Porque é desconhecido. Esse próximo passo é desconhecido. Mas dê esse passo que ele vai ficar conhecido. E quanto mais passo, quanto mais movimento tu fizer, menos medo tu vai ter. Porque tu vai saber que a tua força ali, tu vai conseguir te libertar dessas amarras que foi imposta a você, que tu não pode. Por que eu não posso? Por que eu não consigo? Colocar na tua cabeça que isso daí não é para ti. Por que não é para mim? Como assim não é para mim? É o que a Mari falou. Como assim não é para mim? Eu vou mostrar que é para mim. Sabe? Isso que impuseram que tu não pode fazer, porque isso daí não é para ti. Mostre que é para ti. Vai lá e faça. Agora se tu chegar lá, não é para mim porque eu não quero. Não é porque eu não posso. É porque eu não quero. E segue o teu rumo. E tenha coragem, sim, de mesmo dia ao desconhecido, para que se torne conhecido. Quando a consciência chega assim, fica plena, isso aqui eu posso fazer e vai me fortalecer para que eu possa ajudar mais pessoas. E segue. Né? Não vá simplesmente dizer, mas isso aqui disseram que eu não posso. Mas por que tu não pode? Isso daqui eu não gosto. Tu já fez? Não fiz. Faça para saber se você gosta ou não gosta. Se você pode ou não pode. Se você quer ou não quer. Exatamente. Esses dias nós estávamos fazendo um projeto de vida que nós temos aqui, né, para daqui a alguns meses. E aí a gente fez algumas projeções. E aí tinha uma das projeções que parecia muito boa. Parecia tipo, nossa, isso aqui é a melhor coisa que a gente pode fazer. E aí eu comecei a pensar, e quando a gente decide uma coisa, a gente que tem nosso campo de vidência muito trabalhado, né? Eu sou vidente, consigo projetar, fazer projeções de futuro. E eu falo projeções porque existem vários futuros possíveis, muitos, existem centenas ou milhares de futuros possíveis. Então eu vou lá e abro uma janela de informação do que pode ser um futuro. E aí eu vejo a projeção daquele futuro. E aí eu vi aquela projeção que a princípio parecia muito maravilhosa, é a coisa mais legal que pode acontecer nesse lugar, dessa forma, desse modelo. E aí eu comecei a me ver nesse lugar. E aí eu comecei a perceber que isso que parecia tão bom, na verdade, poderia vir a se tornar uma prisão. Quantas coisas te convenceram que era bom, que era o ideal e que na verdade te aprisionaram? E Oiá ensina sobre liberdade. Você quer tanto, tanto, tanto ter alguém, tanto ter esse alguém que você quer tanto esse relacionamento. Será que esse relacionamento, na verdade, baseado no temperamento dessa pessoa, baseado na família dessa pessoa, baseado na realidade dessa pessoa, baseado no sistema de crenças dessa pessoa, será que viver com ela vai te trazer a felicidade que tu tá pensando que vai te trazer, ou vai se tornar uma prisão na sua vida? Porque todas as relações, elas podem te impulsionar ou elas podem te diminuir. E é o que a gente vê ao longo dos anos, né, atendendo mulheres, a gente vê que muitas vezes elas querem relacionamentos para se sentirem seguras porque elas não conhecem a própria força, porque elas têm medo de crescer, porque elas têm medo de ter a própria prosperidade, porque elas têm medo de se posicionar perante o mundo, porque elas têm medo de se tornar independentes, porque se elas forem fortes demais, nenhum homem vai querer elas. E aí, que nem eu digo, eu sou essa mulher forte e eu nunca estive sozinha, nunca, e não tenho medo de ficar sozinha. Claro que hoje eu penso assim, essa pessoa é a pessoa que eu amo, que está comigo há 20 anos, que me ama. Toda a experiência de amar e ser amada, eu acredito que é completa ao lado desse homem.
Então eu nem me imagino com outro homem, outra mulher, outra pessoa na minha vida depois dele. Espero que a gente fique bem velhinhos juntos e que quando um for pro plano espiritual, o outro vá logo em seguida. E é sobre isso, porque aqui eu tenho liberdade para ser quem eu sou, para crescer, para andar, para parar, para descansar, para cansar, para chorar, para ser quem eu sou. Porque eu não nego a minha própria natureza e nenhum orixá jamais negou a própria natureza. E muito menos Oiá, que é atribuída a divindade dos ventos e das tempestades, e do movimento e das mudanças. Que isso é algo que faz parte dessa existência. Nenhum de nós nasceu para ficar parado, senão seríamos árvores. Todos nós nascemos livres para poder experienciar todas as fases, todos os ciclos, todas as mudanças e todos os movimentos que a vida é capaz de nos oferecer. Por isso que cultuar Oiá é tão importante, porque ela nos mostra que não é incompatível o amor e um relacionamento feliz com tu ser forte e independente. Esses dias eu estava atendendo uma amiga eu tenho uma mentoria de espiritualidade que se chama Ponte, e aí ali dentro a gente faz um exercício de A Vida dos Sonhos, que eu gosto muito dessa temática de realizar a vida dos sonhos, viver a vida dos sonhos. E aí essa pessoa é sozinha há muitos anos e ela quer muito ter alguém, né? Porque eu acredito que seja bom ter alguém. Eu nunca fui a favor de, seja sozinha. Tem alguém na minha vida, né? Então não faria sentido eu dizer, o certo é a mulher não ter ninguém. Não, tem alguém, mas esse alguém que você quer hoje cabe na vida dos seus sonhos, está à altura da vida dos seus sonhos, né? E foi isso que eu disse para ela, tá, olhando para essa vida, agora tu pode pensar qual é a pessoa ideal para construir essa vida contigo, para viver essa vida contigo, para partilhar essa vida do seu lado, né? Que vai potencializar os teus poderes, que vai potencializar as tuas habilidades, os teus sonhos e os teus desejos. Porque primeiro eu conheço quem eu sou. Segundo, eu reconheço aquilo que eu busco e quero para minha vida. E em terceiro, eu escolho a pessoa que vai vivenciar isso comigo. Graças a Deus eu entendi isso muito jovem, aí consegui ter o Rodrigo comigo ali aos 24 anos. Mas não tem problema se você tem 40, 50, 55, 60 anos. Ainda é tempo de você resgatar quem você é, ter orgulho de quem você é, definir o tipo de vida que você tem e aí sim poder ir atrás daquela pessoa ou atrair para sua vida, que é muito melhor, né? A pessoa que vai caber naqueles teus planos. E acredite, existe essa pessoa. Às vezes dizem, homem é tudo fuleiragem, não existe mais homem bom. Existe. Eu não vou acreditar que esse aqui é o único homem bom que existe, para dizer que todos os outros são fuleiragem. Ele é o melhor homem para minha vida, mas ele é um homem bom. E assim como ele é um homem bom e existe, vão existir vários outros que vão caber nos sonhos de várias mulheres maravilhosas. E até veio o princípio assim, que muitas mulheres elas querem curar os outros homens, né? Querem curar o homem. Eu tô com essa pessoa aqui, mas eu tô me abrindo para curá-lo. Não, tu não tem que curar ninguém. Primeiro olhar para tua força, trazer a tua força, te ficar em plenitude, que tu vai atrair o homem que esteja também nessa mesma vibração. Porque tanto quanto o feminino tá aí precisando surgir, o homem também. Então, a premissa de que você vai ser para você e vai atrair a pessoa inteira para você também. Porque tem o homem, o que tu procura está te procurando também e vai te encontrar. Não, e não tem essa de, eu vou curar esse homem. Amiga, se tu não é enfermeira nem médica, você não tem obrigação de curar ninguém, a não ser você mesma. E se você é enfermeira e médica, ou se você é curandeira mediunicamente, o lugar para você curar as pessoas não é dentro do seu relacionamento. Ou é no terreiro sendo médio, ou é no hospital sendo enfermeira, ou no consultório sendo médica. Fora disso, amiga, e tem inclusive médicos e enfermeiras que a função nem é curar, é só estar ali acompanhando enquanto a pessoa está se curando ou está administrando aquela patologia que não tem cura, porque tem patologias que são incuráveis. E nem isso você tem obrigação de fazer por ninguém, tá? A não ser por você mesma. Se a pessoa não quer se curar, né?
é a primeira premissa que o médico deveria perguntar, né? Você quer se curar? Como Jesus já fazia, né? Você quer se curar? Você quer sair disso? Porque a primeira pessoa que tem que querer é você. Mesmo que a patologia, né, seja incurável, né? Crônica. Não exista ainda a cura perceptiva, a pessoa tem que querer. Ah, eu quero sair desse momento, eu quero sair dessa dor, eu quero me abrir para a cura. Porque a outra pessoa não pode fazer por ti se tu não decidir. Tem que decidir. E aí, amiga, se conecte com a Oiá para ela movimentar a sua vida para que você saia das ilusões que te impuseram, tá? Deixe que Oiá leve embora com seus ventos as dependências emocionais, as necessidades de aprovação, a vida que já acabou e você está insistindo em carregar, aquele relacionamento que não faz mais sentido para você e que você está aí sofrendo porque não quer abrir mão. Deixe que o Oiá traga para você a força que você precisa para seguir em frente sem necessidade de aprovação ou validação de outras pessoas. Você não precisa que ninguém lhe autorize a ser quem você é. E se você precisa de permissão, eu permito que você seja quem é. Você está recebendo neste momento. Eu que sou devota de Oiá e sou uma sacerdotisa, né, afro-umbandista, eu agora, nesse momento, respira fundo. Vamos respirar juntas 3 vezes? Vamos lá, respira. Relaxa. Mais uma vez. E agora continua com os olhos fechados, respirando e escute. A partir deste momento, a partir desta hora sagrada e desta hora abençoada, você tem a permissão de ser quem você é. Você tem a permissão de deixar florescer a força que tem dentro de você. Você tem a permissão de se libertar de tudo aquilo que te prendeu até aqui e que não tem te permitido ter a vida que você tanto sonha. A partir de agora, nesta hora sagrada e nessa hora abençoada, Oiá está do seu lado, à sua frente, do lado, atrás, acima e abaixo, com seus ventos soprando e movimentando a sua vida para o progresso que você tanto sonha. Ela traz para você a sensualidade, a beleza, a coragem que você precisa para conquistar tudo aquilo que você deseja. A partir de agora é irresistível para você, é impossível para você fugir de quem você é. A partir de agora você é livre. Está feito, está feito, está feito. Agora respira fundo, mais uma vez. Agora você pode abrir os olhos. E agora deixa aqui nos comentários como você está se sentindo. Está pronta para seguir em frente? Toda transformação ela exige uma pequena morte. Esse sentimento aí que estava te trancando, o fim de uma fase, o abandono de uma identidade, o encerramento de um ciclo. E é por isso que muitas vezes dói. Você achar assim, ó, não vou conseguir porque está doendo muito. Vai conseguir sim. Vai conseguir. Você já conseguiu, o Oiá já está com você. Quando alguém te perguntar quem você pensa que é, você já fez essa pergunta? Quem você pensa que é? É o que os outros dizem ou aquilo que está dentro de ti? Começa a focar nisso. Quem eu sou? Não o que você pratica, a identidade que tu recebeu, mas quem você é enquanto alma. Quem você é. E entenda que ser forte como Oiá não te torna menos feminina, tá? Não te torna menos desejável. Muito pelo contrário, você vai se tornar mais inteira, mais verdadeira e livre. E que Oiá
sarave com suas forças a sua vida. E se você gostou desse nosso vídeo, deixe nos comentários como você se sentiu depois de ouvir todo esse potencial que existe dentro de você. Acione o sininho, caminhe para alguém que também precise dessa força. E não se esqueça, nós temos os nossos vídeos aqui, terças e sábados. E sábados na hora do almoço. Vem almoçar saravando com a gente. Muito obrigada. E se você precisa de uma orientação mais particular, considere consultar comigo, com o Rodrigo, tá? Os preços são acessíveis, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, que vão estar aqui. Os nossos contatos de WhatsApp também estão na descrição do vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.